meu amor! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar o vídeo, já corre de deixar aquele like para fortalecer. Se inscreve no nosso canal também se tu não for inscrito. Ative a notificação do nosso canal para não perder nadinha. Primeiro link na descrição, meu Instagram. Corre lá, me segue por lá. Lá a rede social eu consigo mais interagir com vocês. A rede social que eu fico mais ativa. Então não deixe de me seguir por lá, não. Me chama no direct pra gente ser amiguinha. Conselhos pra vida, Super Xandinho 8. Esse vídeo saiu ontem e patrocinaram. O Ale patrocinou aqui na live pra gente assistir. E é isso, é um quadro, né, que o pessoal faz aí das partes que o Xande dá conselhos na live dele, né? Às vezes a gente entra lá na live do Xande, tá aquela loucura, a gente pensa assim, nossa, essa live só é isso? Mas não, tem muita coisa legal, tá? Muito ensinamento e muito conselho legal do Xandinho. Bora ver os conselhos pra vida. Xandão, você é um exemplo de ser humano. Apesar de umas viagens, tipo Terra Plana RS, só dá boas lições para essa geração que está por vir. Tamo Mas junto, me irmão. Que responda, bom que você seria gosta. sem personagem. Por que alguém sofreria eternamente sem ter pedido para estar aqui? Você perguntou fora do personagem, né? Você quer saber fora do personagem? Deixa eu ver qual que é a sua pergunta certinho. Por que Olha, alguém sofreria eternamente sem ter pedido para estar aqui? ele calminho, Companheiro, né? veja bem. Não é um direito seu, nunca foi um direito seu ou uma escolha sua. Nunca se tratou da sua escolha, mas sim da escolha do Criador. Seria a mesma coisa que você querer criticar sua mãe por ter colocado você dentro da barriga dela, ou seu pai, por ter tido relação com a sua mãe e você ter nascido. Isso não tem cabimento. Nunca cabe a nós. Estamos aqui pela vontade de Deus, todos nós. Ele criou, ele nos presenteou com a vida. A vida é um presente dado para você. É para você aproveitar o que existe de bom. Ser uma pessoa boa. Focar naquilo que eu sempre explico aqui na renúncia do mundo. Para você imitar a Cristo ao máximo possível. Deus, ele não quer o seu mal. Ele quer o seu bem. Deus, ele é o maior exemplo de amor que nós temos. Veja o sacrifício que o filho perfeito dele teve que fazer, sendo o único homem que poderia pagar esse tipo de conta. Ninguém mais poderia. Isso daí é uma prova de amor para você, cara. A questão é que você, dentro da sua ignorância, dentro da sua falta de vontade de aprender o que está na Bíblia, de entender as motivações de Deus para o mundo e para as pessoas, você critica ele de uma maneira isolada, sem entender o contexto geral das coisas. TH7 mandou R$5. Quando você entende Deus dentro dos parâmetros bíblicos, porque tá tudo escrito lá. Por que que ele criou o mundo, como ele criou o mundo, por que que você tá aqui, qual que é o fundamento, por que que o ser humano caiu e por que que nós temos que passar pelo que estamos passando aqui. Se você entender essas coisas dentro do contexto real, que tudo foi criado, você vai entender, pô. Você entende isso? Dá pra você entender o que eu tô te explicando? Não tem cabimento você simplesmente achar que você escolhe se você quer estar aqui ou não. Não cabe a nós isso, irmão. Nunca coube a você nada. Nada. As decisões reais do mundo, quem toma é o Criador. Não é você. Pelo contrário, você tem que estar feliz que você foi escolhido para estar aqui. Se você está aqui é porque Deus quis que você estivesse. Se você está aqui é porque você tem propósito. Você deveria abraçar isso. O problema é que você nunca vai conseguir abraçar o seu propósito real sem abraçar Deus. Sem realmente se arrepender dos seus pecados e se aproximar de Deus, irmão. Você nunca vai entender seu propósito. Sem Deus você não entende o seu propósito. Você é um barco aí, ó, que vai para qualquer lado no oceano. Salve Xandão, tem uma questão. Se Jesus Cristo morreu por nos na cruz pagando por todos os nossos pecados, por que temos que nos importar e não pecar? Um abraço. Abraço, irmão. Tamo junto. Se você não se importar em não pecar e não imitar a Cristo, irmão, você vai acabar servindo ao diabo. É. O seu mandou R$5. E outra coisa, tentar te explicar do jeito que você entenda. Jesus não veio para simplesmente pagar pelos seus pecados e te transformar numa pessoa perfeita, não. A humanidade já foi cooptada, lá no início da criação, o pecado mortal, o primeiro pecado. Jesus veio para dar o exemplo. Ele veio para limpar, fazer uma coisa que nenhum de nós poderia fazer.
justamente pelo nosso pecado, pela nossa imperfeição. Dá uma ordem Isso não nisso, mandou significa R$5 que e você centavo. passou a ser uma pessoa coisa que quando perfeita Jesus voltar, devido irá ao ficar fato dele nisso ter nos pago céus, pelos quando seus ele se abrir pecados. e ele Você voltar em entende isso? glória e resplendor. Justamente ele precisava fazer isso porque ele foi o único ser perfeito. Se não fosse ele o responsável por pagar a conta, ninguém mais seria. É isso que eu tô te dizendo. Você entende isso? Isso, por acaso, ou por sua vez, vai livrar você de ser um cara responsável? De fazer o que é certo? Perante as regras de Deus? Ou você vai continuar servindo ao diabo? Percebe que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Como que você pode pensar que pelo fato de Jesus ter pago pelos pecados da humanidade, você pode simplesmente servir ao demônio, ser um cara demoníaco e achar que tá tudo bem? Isso não existe, irmão. Se fosse assim, não precisaria ter Bíblia, não precisaria ter mandamento, nada. Jesus apenas viria, ó, paguei pelos Aulas e pecados aulas, e chat. Vai acabou. tomando. O Vai significado pegando essa aula da aí. crucificação não é simplesmente isso, pagar pelos pecados das pessoas e tá tudo certo. Todo mundo é perfeito, limpinho e puro agora. Nunca foi isso. Verdade. Tem a ver com isso que eu tô te falando. É uma espécie de redenção. É uma coisa que só ele poderia fazer. Ninguém mais teria condição de suportar aquilo. Mas, Xandão, por que devo me esforçar nesse mundo se é tudo passageiro e no final vai ser tudo em vão? Esse mundo só é ilusão. Eclesiastes 2:11. Da mesma forma que você tem que se esforçar no trabalho. Você tem que fazer um monte de coisa que você não gosta para poder chegar onde você quer. Antes de você conseguir ter a vida que você quer, você conseguir aquilo que tem valor, você tem que fazer um monte de coisas, inclusive coisas que não têm valor alto. Tem que sacrificar boa parte de coisas que você gosta para fazer coisas que você não gosta. Você tem que aprender a renunciar coisas que iriam te agradar, mas que te fariam mal a longo prazo. É disso que se trata. A trajetória da vida não tem a ver com você estar feliz e cheio de dopamina no seu cérebro. Tem a ver com resistência. Tem a ver com você enfrentar desafios, passar por aquilo que tem que passar para evoluir como pessoa, para poder finalmente chegar onde tem valor. Qual que é a coisa que mais tem valor que a gente pode receber? A salvação. Qual que é o jeito de receber sua salvação? Recebendo a graça do Criador, se esforçando para estar ao lado dele, cara. E para estar do lado do Criador, para ser um discípulo do Messias, o que você tem que fazer? Renunciar. Passar por um monte de coisa que você não gosta. A forma como você vai lidar com isso, a forma como você vai passar pelos testes, é o que vai te definir lá na frente, irmão. É assim. É isso. Se você simplesmente desiste e joga tudo pro alto, aí acabou. Você vai ser digno do quê? Pra construir uma ponte ou um prédio, não tem um monte de gente que ir lá e se fuder? Ou você acha que é legal? Você acha que é fácil, que é bacana? Acordar 4 horas, 5 horas da manhã, erguer um prédio? Até lá na puta que pariu? Não é fácil. Francisco mandou R$5. É assim, a vida é isso. É uma construção, irmão. É isso, cara. Então, em vez de ficar reclamando da sua vida, simplesmente acorde e agradeça por mais um dia. E faça valer a pena, irmão. Toma essa aí do Prime, vai Eu tomando. acredito em você e tenho Jesus em primeiro lugar, mas fico grato pois Deus colocou uma pessoa sábia como você no meio de tantos idiotas. Não pode ser por acaso. Não existe nada, Vitoriano, não existe absolutamente nada acontecendo nesse mundo, nesse exato momento e em todos os outros, desde que o mundo foi criado, que tenha sido por acaso. Tudo tem um significado. Se você for parar pra pensar de um jeito racional sobre o meu caso mesmo, cara, posso me usar como exemplo. Não faz sentido, do ponto de vista racional, um cara que nem eu ter feito sucesso do jeito que eu fiz aí, de ter ganhado o hype que eu ganhei na internet. Aquilo não fez o menor sentido. Minha vida mudou assim, ó. Verdade, Da né? água pro vinho. E você pode usar meios racionais. E é muito sobre isso, né? Que às vezes a gente para pra pensar o quanto que a vida da gente pode mudar em segundos, né? Tipo, pra melhor ou pra pior. É bizarro parar pra pensar isso. Porque às vezes, por exemplo, às vezes você tá aqui conversando com alguém, sei lá, e do nada passa um tempo a pessoa vem a falecer, por exemplo, sabe? E às vezes a pessoa não tava doente, não tava nada, a pessoa simplesmente faleceu. E acabou. E acabou, né? Da mesma forma também, tipo, por exemplo, a gente que trabalha com internet. Você pode estar aqui com o seu canal flopado
sei lá, e do nada um vídeo seu pode viralizar. Por exemplo, no TikTok, né? Lá tem muito disso, de do nada um vídeo viralizar. Às vezes um vídeo ali que você postou há anos, do nada começa a viralizar lá. E do nada, consequentemente, né? Os outros vídeos vão sendo vistos também. Você começa a ser reconhecido e automaticamente sua vida pode mudar pra melhor, igual foi a do Xande, né? Ele falando que como assim um cara como ele do nada viralizou e mudou a vida, né? Hoje tem estabilidade financeira, acredito eu, que muito melhor do que ele tinha antes de fazer vídeo. E é muito assim, né? É questão de segundo. Por isso que a gente não pode desistir, sabia? A gente não pode desistir das nossas coisas, por mais que pareça difícil. Ai, meu Deus, eu não vou conseguir. Ai, meu pai, não vai dar certo. A gente tem que acreditar no Deus do impossível, né, gente? Porque se a gente não ia acreditar, como que vai ser? Se a gente for fazer tudo na vida da gente e ficar colocando aquele empecilho, sabe? Aquelas mil dificuldades. Já basta a dificuldade da vida. E a gente ainda vem com essas dificuldades, colocando em cima, sendo negativo, né? Aí realmente não dá certo mesmo. A gente tem que acreditar que uma hora vai dar certo, sabe? E tentar, 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 até dar certo. Um ditado que fala muito sobre isso, né? Sobre lei da atração, inclusive, que funciona muito, que é tipo assim, você fazer as coisas como se aquilo já fosse real, sabe? Por exemplo, você quer muito alguma coisa. Pensa, né, algo aí que você quer muito alcançar, ou sei lá, pode ser bem material, qualquer coisa. E aí as pessoas começam a agir como se elas já possuíssem aquilo, sabe? É como se fosse uma lei de atração mesmo. Você começa a agir como se você já tivesse aquilo, agradece a Deus todos os dias por aquilo, como se você já tivesse, sabe? Até que aquilo seja real. Isso é muito verdade também. A gente tem que acreditar. Sabe? A gente tem que acreditar e colocar em prática, porque também não adianta ficar ali sentada, esperando cair do céu, porque não é assim, né? Jesus faz a parte dele, mas nós também temos que fazer a nossa, né, gente? Não adianta só deixar tudo nas mãos de Deus e achar que ele vai fazer tudo que Deus faz. Mas você também tem que fazer a sua parte. Racionais para explicar minha forma de falar, minha comunicação, a convicção, as coisas que eu propago, beleza. Tem valor? Tem valor. As pessoas que admiram, que entendem as coisas que eu falo, elas vão valorizar? Vão. Mas ainda assim, cara, foi uma ascensão muito gigantesca, entendeu? E não é por acaso eu ter que fazer live falando das coisas que eu falo. É verdade. E sofrer as consequências que eu sofro por conta disso. Sim. Certo? Consequências diárias. Claro que eu não vou ficar falando a respeito disso aqui, porque não vem ao caso. Eu não tô preocupado com isso. Isso não é nada, irmão. Isso não é nada. Isso, Biel, que é pra Lembre-se ser, que tem muita os força. caras que escolheram seguir Jesus foram perseguidos. Acabaram com eles. Então, tipo assim, o que eu sofro, irmão, perto disso, não é nada. Nada. Absolutamente nada. Tá fácil. Você quer saber bem a verdade? Tá fácil ainda, pra mim. Tá? Tá fácil. R$32. É isso Miari, mesmo. como vem sua dependência emocional? Como vem sua dependência emocional? Buscando Cara, Jesus. vai parecer nada a ver o que eu vou falar, mas é a pura verdade, virando homem. Sabe por quê? Eita. Dependências emocionais, geralmente, elas estão ligadas Ah. à infantilidade, à falta de maturidade. Você vive num mundo da infância ainda. Mesma coisa que punheta. Dependência de punheta e pornografia. Enquanto você não sai do vício da pornografia e da punheta, você não é homem. Você tá no mundo infantil. Você tem falta de Deus no seu coração e você quer corrigir um buraco que existe no seu coração com esse prazer artificial satânico que destrói seu cérebro. Dependência emocional numa pessoa é você abrir mão de sua responsabilidade como pessoa, de evoluir, amadurecer, envelhecer, assumir a responsabilidade das coisas e depender de outra pessoa para sobreviver. Ou seja, você está apegado ainda à infância. Mas nem sempre a dependência emocional está ligada a isso. A incapacidade do cara de amadurecer. Tem a ver com criação. Às vezes você teve uma falta de um pai, de uma mãe que não te ensinou a Nossa, responsabilidade de um homem. Eu ia falar muito isso agora, porque ele fala sobre infantilidade, né? Não sei se eu concordo com essa parte de dependência emocional ser ligada à infantilidade.
Dessa parte que ele fala agora sobre as coisas passadas, aí eu concordo. Porque muitas das vezes, gente, dependência emocional é o medo de perder, né? Às vezes nem é uma coisa boa. Às vezes você tem uma dependência em alguém e aquela pessoa nem boa pra você é. Nem faz coisas boas pra você, nem é uma pessoa assim a ponto de você ter esse sentimento por ela, sabe? Mas muitas das vezes a gente tem esse sentimento exatamente pelo nosso passado, sabia? Exatamente pelas nossas vivências, criação, muitas das vezes por eh, falta de uma presença de, por exemplo, eu como mulher. Vamos dar um exemplo, eu como mulher. Eu, se eu, por exemplo, se eu vier a ter uma dependência emocional, por exemplo, em algum homem, sei lá, relacionamento e tal, como eu já tive, né? No meu último relacionamento eu era muito assim. Eu era muito dependente do meu ex-namorado. Mas eu acredito que não era por infantilidade, sabe? Não era por infantilidade, mas era muito por algo que, tipo, eu idealizava, sabe? Era um sentimento e uma pessoa na qual eu idealizava que só existia na minha cabeça, sabe? Aquilo só existia na minha cabeça. Mas na realidade, aquilo nunca nem existiu. Sabe quando você tá conhecendo alguém e a pessoa te mostra ser, né? Porque quando a gente tá naquele início de relacionamento, o início de conhecer as pessoas vão mostrar só o lado bom, né? Tudo lindo, maravilhoso. E aí a gente que tá do outro lado, principalmente se é uma pessoa frágil, ela idealiza mesmo, sabe? Ela pega aquelas coisas que ela tá vendo, que ela tá partilhando com outra pessoa e ainda idealiza ainda mais, sabe? Acha que tá vivendo num conto de fadas. E aí vai passando o tempo, as pessoas, né, vão se revelando, você vai convivendo com a pessoa, você vai vendo que não é aquilo tudo. E aí o que que acontece? Você não quer acreditar que aquela pessoa ali do início é essa pessoa que você tá vendo agora, sabe? Então você fica presa naquele sentimento, porque na sua cabeça, aquela pessoa ali é exatamente como você conheceu, né? Aquela primeira impressão, sabe aquele estado, a primeira impressão é o que fica? É literalmente isso. Você idealiza, você fica apaixonada naquela primeira impressão, e por mais que, que a pessoa venha a te mostrar sinais ruins, sabe? Ser uma pessoa filho da puta com você, por que que você não se apega a isso? É bizarro, né? Que a gente humano, a gente ser humano tem muito disso, de tipo, por mais que as pessoas te dão um motivo pra você ir embora, na sua cabeça você quer que ela fique, porque ah, não, ela não é assim. Ai, no início ela era tão assim comigo, sabe? Você se apega naquele início lá, naquela idealização que você fez daquela pessoa. Então é muito sobre isso, sabe? Eu acredito que não seja. Pode ser que seja por imaturidade, pode ser também, né? Que uma pessoa, eu acho que uma pessoa que se permite passar por situações assim, primeiramente ela não tem amor próprio, né? Isso é óbvio. A falta de amor próprio é gritante, porque uma pessoa quando se ama, ela jamais vai se permitir a passar por situações como essas, né, de dependência, de humilhação, sabe, de ficar rastejando, de ficar implorando, até porque o amor, gente, ele tem que ser dado de livre e espontânea vontade, né? Não pode ser algo que você cobre, que você implore, não pode ser. Se é assim, já tá errado. E a dependência emocional, ela é muito disso, né? Ela é muito de ficar implorando a pessoa para não ir embora, ficar se sujeitando, né? Aceitando até mesmo traição. E você acha que uma pessoa que se ama aceita passar por uma situação dessa? Então, não. Eu acho que é muito sobre falta de amor e é muito sobre vivência também, sabe? Pode ser que você tenha tido um pai ausente, ou uma mãe ausente, ou um certo sentimento, sei lá, você não teve e sempre teve vontade de ter e você meio que depositou essa responsabilidade nessa pessoa, sabe? Então eu acho que cada caso é um caso, né? A gente não pode generalizar e a gente também não pode pontuar, porque cada pessoa tem uma vivência diferente, cada pessoa tem uma personalidade diferente,
Cada pessoa cresce de uma forma, então assim, são N motivos, sabe? Eu acho que o que leva a pessoa a ter dependência emocional em alguém são diversos motivos. E pode ser também uma junção também, né, gente? Pode ser uma junção ali de fatores na qual a pessoa deposita aquilo em fulano e fica loucamente apaixonada, achando que não vai encontrar ninguém, achando que só existe aquela pessoa no mundo. Ai, que se fulano terminar comigo, nunca mais eu vou encontrar. E você vai encontrar, tá, gente? Você vai encontrar sim. E muito melhor do que fulano, tá? Muito melhor. Pode acreditar nisso. Deixou sua vida muito fácil, te deixou mimado, isso prejudicou na sua desenvoltura. Depende do contexto. Luzinho, Vincor. Você quer largar a dependência emocional das coisas ou das pessoas? Busca por trabalho, É busca isso. estudar, Ocupar a enfrenta o desafio cabeça. da vida. Vai atrás de ser um cara provedor, um homem de verdade. Que você vai começar a ter tanto desafio, tanto obstáculo, que aquilo vai te obrigar a amadurecer como indivíduo. É E isso. pouco a pouco Isso eu você vai concordo. se desapegar dessas coisas Uhum. e vai ficar mais voltado pra você. Ou você resolve, ou já era, irmão. Não dá É pra verdade. depender das pessoas pra viver, cara. Só do Criador. Uhum. E o Criador É não é isso. uma pessoa. O Criador é a energia unbelievable que molda a sua vida pra melhor, que guia seus passos. Isso eu Certo? concordo. Tem que evoluir espiritualmente, irmão. Tá? Dependência emocional é uma merda. É que hoje em dia tá muito complicado. Na verdade, tá virando até comum esse negócio de dependência emocional, porque É a molecada verdade. da geração moderna tá sendo criada de um modo beta. Pior Tudo que- muito fácil, ninguém tem responsabilidade de nada, desde cedo viciado em pornografia. Me explica uma coisa, como que você Pior que é muito verdade, né, gente? Hoje em dia é raro um relacionamento que você olha e você vê que, tipo, é saudável, sabe? É raro, né? Hoje em dia é raro. Normalmente é muito tóxico. Normalmente uma pessoa é loucamente dependente da outra. É exatamente isso aqui, ó. A gente não vê hoje em dia, assim, relacionamento saudável igual antigamente, sabe? Sincero. Aqueles relacionamentos que você olha que dá prazer de, tipo, querer namorar. Tanto que hoje em dia as pessoas, por qualquer coisa, termina, por qualquer coisa, trai, né? Não senta e conversa. Não. Hoje em dia é muito. As coisas são extremamente superficiais. Por isso que dá até medo de relacionar hoje em dia, né? É complicado, assim, a gente, por exemplo, a gente na live, a gente sempre brinca, ah, vamos namorar, ai, quando que a gente vai encontrar um namorado? Só que não é assim, sabe? Não é fácil igual a gente fala. Não é, gente, é muita coisa que envolve. Hoje em dia é muito complicado encontrar alguém que esteja na mesma sintonia que você, que queira e tenha os mesmos propósitos que você, né? Porque relacionamento é isso, é uma via de mão dupla, né? Você tem que estar um do lado do outro. Se uma ultrapassa ali, ó, já não dá certo mais. Já não dá certo. acha que um cara que é viciado em pornografia, ele não vai ter dependência emocional de alguma coisa? Ele não vai ser um cara fritado, cerebralmente falando? Claro que ele vai ter problema psicológico. Você vai ficar um cara fraco. Uhum. Sua libido já era. Como que você vai ser homem se sua libido não funciona? Ué, não dá. Como que você vai ter vontade de fazer as coisas se sua libido não A Fina funciona? Sucumbir Não dá. mandou R$ 5. Xande, me ajude. Estou com uma grande dependência emocional na garota. Estamos tentando, mas ela se recusa a deixar de curtir homem sem camisa no Insta. Diz que me ama, Nossa. mas também diz que não sente mais nada. Como faço para Olha pra você largar ver essa que dependência? futilidade. Não, olha pra você ver que futilidade. Diz que me ama, mas também agora tá dizendo que não sente mais nada. E a gente também tá vivendo muito nisso, né? De desinteresse. Joguinho de desinteresse. Ai, gente, isso me dá uma náusea, sabe? Isso me dá uma. Nossa, não gosto. Eu detesto isso. Esses joguinhos de desinteresse. Gente, ou quer ou não quer. Pra que ficar alimentando o ego? Sabe? As pessoas, elas têm prazer de ficar alimentando o ego e ficar ali naquele jogo de desinteresse. Ai, eu não mostro. Ai, eu gosto de fulano, mas eu não demonstro. Ai, nossa, eu queria chamar fulano pra sair, mas não vou chamar. Vou esperar ela me chamar. Ai, nossa, eu queria ter interesse em fulano, mas vou esperar ela dar um amei aqui na minha foto. Gente, que preguiça! Sabe? Que preguiça relacionar. Eu acho que hoje em dia é assim, quem relacionou, relacionou, sabe? Quem namora, namora, quem casou, casou. E se você encontrar alguém hoje em dia assim, minha filha, dai glória, tá? Dai glória. Porque é tudo isso aqui, ó. É esse joguinho de desinteresse,
É esses brincando com o sentimento do outro. Ai, que coisa chata. Nó. Cara, como que você pode ter dependência pra uma garota que curte foto de homem sem camisa no Insta? Como que você acha isso daí normal, irmão? Você quer pra sua vida uma mulher dessa? Uma mulher que não se dá o devido respeito? Os caras querem foder o É isso que você quer? Brigadeiro. Aí, tá vendo? ó? É, Concorde ou fica não, Sofia, esperando muito dar com MEI carência na por ter a falta foto, dos vai pais, principalmente na cagar. mãe, tá vendo? Isso aí gera carência, Nossa, normal. que Perdi preguiça. ela aos 3 anos. Mas graças a Deus tive minha avó pra me educar, ela fez um bom trabalho. Que bom, irmão, tamo junto. Então, você dizer que tá dependente emocionalmente de uma garota que curte foto de homem sem camiseta no Insta, não tem como você ser dependente de uma mulher que não vale nada, irmão. Tenho 20 anos e namoro uma mulher de 37 que conheci na igreja. Ela tem 2 filhos. Com o pouco que ganho ajudo com fralda e alimento. O problema é que quando toco no assunto casamento, ela diz que tem medo do ex dela fazer algo CMG. Pouco Oh? fácil? Que? Peça perdão a Deus, irmão, por ser tão... Ai, deixa aqui. Deixa quieto, eu não vou te estompar, vai. Tô até... 0077. O que eu falo toda vez aqui na live? Vou falar de novo. Se relacionar com mulher que tem filho é uma coisa complexa. Pra você dar certo num relacionamento com uma mulher que já tem um filho, ou seja, ela tem um passado enraizado com outra pessoa, putz, é uma a cada, sei lá, 1 milhão, não sei. Tá? Isso aí depende muito do contexto, irmão. Ah, é Tá. verdade. Mas, via de regra, não é uma atitude muito inteligente essa daí. Porque, irmão, querendo ou não, essa pessoa que tem filho, seja homem ou mulher com outra pessoa, ela tem uma ligação eterna com a mesma. Mesmo que você tenha um relacionamento ali muito bem consolidado, feliz, ela seja fiel, ela te honre, você precisa entender que o filho ainda é de outro. Você É entende verdade. isso? Isso significa que, por sua vez, o pai da criança Tem sempre direito. terá uma ligação com aquela família. Ele terá que se fazer presente em determinados momentos. E você e a mulher terão que ter ali um acordo, um jogo de cintura, uma sabedoria para Maturidade. saber lidar com esse tipo de coisa. Não é qualquer pessoa que tem inteligência emocional para lidar com esse tipo de situação. Por isso que eu falo. Tem relacionamentos que dão certo, onde os homens assumem aí uma mulher que infelizmente caiu na besteira, porque erros todo mundo comete. Às vezes a mulher, ela pode ser top, boa, e cometeu a cagada infeliz de acabar tendo filho com um bosta, um porcaria. Eu não recomendo que você meta o louco. Pedrinho mandou. Pra você assumir isso, você tem que ter certeza plena de que aquela mulher é muito diferenciada. Tanto na minha formação como no Tem que ser uma coisa assim, pô, você realmente perdido e confuso. Como decidir o certo? é pra dar certo. Mas, via de regra, é difícil, irmão. É difícil de achar isso aí, tá? Então, pô, no seu caso aí, tá vendo como que é uma merda? A própria mulher diz que tem medo do que o cara pode fazer com você. Ou seja, o cara é um maluco, é um psicopata, então. Tá certo isso? Você se submeter a isso, a correr um risco até de vida, às vezes, por causa disso. Será que essa mulher, por sua vez, ela é digna de você colocar sua vida à frente de tudo pra assumi-la? Será que é isso aí mesmo? Ou será que você tá se enganando? Não sei. Você que tem que saber. Olha como é complicado, ó. Não precisa ir muito longe, não. Às vezes você acaba namorando com uma menina que às vezes teve um namoro anterior, namorou com um psicopata, e o cara fica perseguindo ela, e às vezes dá briga, gera problema. Imagina uma mulher que tem um filho com outra pessoa. Do jeito que as coisas estão hoje em dia. É. Então, irmão, tá? Assim, eu sempre falo aqui na live. Mulher que tem filho, cara, pelo amor de Deus, se você é um cara sábio pra lidar com mulher, se for pra lidar com mulher que tem filho, você tem que ser mais sábio ainda. Tá? Tem que ser uma mulher realmente muito boa pra isso poder dar certo. E você tem que ser um cara muito bom também, óbvio. Eu acredito que na sua situação aí você deveria pegar, ó, e pular fora. Eu acho que essa situação sua aí não tá bacana, não. Eu acho que você tá se iludindo. E pior, você tá se expondo a um risco desnecessário, entendeu? Mas aí você tem que ver, né? A vida é sua, eu não sei o que acontece aí nos detalhes da sua vida, eu não sei os detalhes da vida dessa mulher, eu não sei nada, né? Tô falando com base no que você trouxe aí. Sim.
Um amigo meu está há 6 anos com uma mulher que tem filho com outro. Assumiu desde o início, eles estão muito bem. Mas ele mesmo falou que foi 1 em 1 milhão. Nunca foi fácil. Exatamente. Tem situações onde dá certo e vale a pena. Só que é o que seu amigo falou. Ele foi sincero, falou, ó, realmente eu tive uma exceção. Deu certo, era pra ser. Aí, beleza. Quando é pra dar certo, irmão, quando Deus quer que 2 pessoas fiquem Vai juntas, dar. independentemente de ter filho ou não, vão ficar juntas. É isso mesmo. Mas você não pode levar isso como uma regra, porque é exceção. Uhum. É exceção, é. Então, assim, por isso que eu tô falando. Você tem que ter um nível de sabedoria bastante elevado, tem que ter inteligência emocional. A mulher tem que ter isso daí também. Tem que ser uma coisa bem específica. Se for uma coisa qualquer assim, onde você só tá metendo louco, eu vou assumir ela porque ela é boa, ela não sei o que, você só fica aí criando ilusão na sua cabeça, a probabilidade de você se lascar é gigantesca, pô. Ensinamentos do nosso herói Xandinho. Gente, é exatamente isso mesmo. Envolver com pessoas, né? Eu, na verdade, nunca me relacionei com homens que tivesse filhos, sabe? Então, assim, não tem como eu falar, né, sobre isso. A gente só pode opinar quando a gente já se relacionou. Mas acredito eu que seja difícil mesmo, sabe? Seja difícil, porque é um vínculo que a pessoa vai ter o resto da vida dela, né? E não tem o que você fazer. Você não tem o que fazer. A gente tem ex-mulher, mas a gente não tem ex-filho, sabe? A gente tem ex-marido, ex-esposo, ex-esposa, mas nunca você vai ter um ex-filho, né? Então, assim, para você se relacionar, eu acho que você tem que ter muita maturidade nessa questão. Relacionamentos já exige muita maturidade da gente, né? Mas quando envolve uma terceira pessoa, um vínculo que a pessoa vai ter eternamente com o ex-parceiro dela, é complicado. Principalmente se você for uma pessoa insegura, se você for uma pessoa ciumenta. Então, assim, eu acho que na nossa vida tem muita coisa que dá pra gente evitar, sabe? Acho que muita coisa que acontece é culpa da gente mesmo, sabia? Parece que a gente caça com as próprias mãos. Sabendo do resultado, a gente gosta de ficar ali, ó, caçando coisas, sabe? Então, essa ocasião aqui, por exemplo, é algo que dá pra gente evitar, sabe? Pode ser que dê certo? Pode ser que dê certo, mas pode ser que dê muito errado, então é melhor evitar, sabe? Eu acho que tem situações que é melhor evitar. E é isso, gente. Sempre com os melhores conselhos do nosso Xandinho, não é isso? Deixa aqui nos comentários se vocês gostam também desses conselhos do Xande. Não deixe de passar no canal original e deixar aquele like lá pra fortalecer. Se inscreve no nosso canal também se tu não for inscrito. Ative a notificação do nosso canal pra não perder nadinha. Primeiro link na descrição. Meu Instagram. Corre lá, me segue por lá. Lá a rede social eu consigo mais interagir com vocês. A rede social, nossa senhora, a rede social que eu fico mais ativa, então não deixe de me seguir por lá não. Me chama no direct pra gente ser amiguinha. Beijo no coração.